Glória a Deus. Então vamos dar início à mensagem da palavra do nosso Deus para nós nessa noite, iniciando pelo trecho, a porção da Bíblia Sagrada, está localizada em Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 16. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha falar conosco, meu Deus, agora. Nós te pedimos, por meio da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é Espírito e vida. Meu Deus, em nome de Jesus, torne essa palavra viva, rema para nós, ó Deus, para que ela produza em nós os efeitos para os quais o Senhor a designar, meu Deus, não só nesse momento, mas como em qualquer momento que nós formos rever essa mensagem que vai ficar gravada. Meu Deus, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor fale conosco aqui agora, mas também fale conosco numa outra oportunidade, e da mesma forma que o Senhor fale com os que estão aqui presentes e que o Senhor fale também com aqueles que vão ver e ouvir essa mensagem posteriormente através da internet. Para a glória do Teu nome nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus. Amém. Nos diz assim então nosso Deus na sua palavra em Filipenses 2, capítulo 2, versos 12 a 16. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros do universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo deixou muitas mensagens ricas, preciosas para nós, e essa é mais uma delas. Nessa porção que nós escolhemos para essa noite, que Deus também nos motivou para escolher, nós, como lemos, esse texto agora trata inicialmente de nós colocarmos em prática a salvação, ou seja, a salvação ela não é um fato consumado, terminado, pronto, acabado. Enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra, nós temos que continuar trabalhando pela nossa salvação. Em outra versão diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, colocar em prática, desenvolver com atitudes, com mudanças, com comportamentos, com transformações, começando pelas principais, as mais importantes transformações, que são as que vêm de dentro para fora, porque a palavra do nosso Deus nos declara que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração, e o Senhor Jesus também disse que aonde nós colocamos o nosso tesouro, aí está o nosso coração, ou seja, aquilo que é mais importante para nós. O tesouro é algo valioso, importante, aquilo que é o mais importante para nós, o nosso tesouro, nós colocamos no nosso coração. Então muitas pessoas, elas até reconhecem que precisam de um Salvador, elas até confessam ao Senhor Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, mas elas incorrem num risco de deixar que no seu coração permaneçam certas coisas, certos apegos, certas vontades que vão na contramão daquilo que é o projeto de Deus, que é o propósito de Deus para nós. Nós não devemos acumular tesouros aqui na terra,
onde a traça e a ferrugem corroem, mas nós devemos acumular tesouros no céu. Aio estudeai, deureclai, deurecanteai. Então, se nós não cuidarmos, não atentarmos para essas coisas, nós colocamos em risco a nossa salvação. E aí, muitas vezes, o que se ouve muito falar e até mesmo pregar é que a salvação ela é pela graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas pela graça. Não, você está vivendo agora no tempo da lei, porque a salvação não é por obras, mas é gratuitamente através do sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Realmente, ela é pela graça mesmo, mediante a fé, mas a fé sem obras é morta. Então a pessoa, São Tiago, complementou o ensinamento do apóstolo Paulo nesse sentido, porque o apóstolo Paulo deixa muito claro que a salvação é de graça, mediante a fé, mas ao mesmo tempo ele não falou com palavras de uma forma direta como falou São Tiago, que a fé sem obras é morta. Essa é a frase atribuída a Tiago, São Tiago. Mas por outro lado, o apóstolo Paulo foi talvez dentre os apóstolos de Cristo o que mais trabalhou, não somente no sentido de produzir literatura, ensinamentos. Quem mais escreveu a maior volume de escritos do Novo Testamento, à parte os 4 evangelhos, é do apóstolo Paulo, são escritos do apóstolo Paulo. Ele foi muitíssimo usado por Deus para nos deixar esses ensinamentos tão valiosos. Romanos, Coríntios, 1 e 2 Coríntios, Filipenses, Gálatas, Timóteo, carta a Timóteo 1 e 2, enfim, todos esses ensinamentos que o apóstolo Paulo deixou para nós. Até mesmo alguns escritores, alguns estudiosos atribuem o livro de Atos dos Apóstolos, da carta aos Hebreus, ao apóstolo Paulo. Isso é incerto, mas enfim, de qualquer forma, à parte essas dúvidas das autorias de alguns poucos livros, a maioria dos livros, das cartas, foram escritas por ele. E ele disse que ele nunca foi pesado para ninguém. Ele nunca ficou nas costas de ninguém, numa linguagem bem simples, bem popular. Ele sempre trabalhou para prover o seu próprio sustento e ainda mais, para ajudar outros. Nós sabemos que ele tinha uma profissão secular, que era fazedor de tendas, e durante muito tempo ele construía tendas, e nós não sabemos se somente foi isso com isso que ele trabalhou, porque ele fala que ele trabalhou mais do que os outros. Então realmente ele não falou, mas ele deixou bem claro que a fé dele não estava presa, centrada somente em receber gratuitamente do amado do Senhor Jesus agora essa oportunidade de morar no céu, porque ele quis trabalhar, ele quis mostrar para as pessoas como é que a pessoa deveria ter uma mudança, porque a pessoa falar da boca para fora que ele é cristão é uma coisa, mas ele demonstrar com atitudes, com ações, com obras, é outra coisa diferente. Então a palavra deixa claro: a fé sem obras é morta. Por quê? Porque não existe a menor condição da pessoa que se diz cristã e as suas atitudes, o seu comportamento, a sua obra não condiz com o comportamento de um cristão. Se a pessoa fala que ele é cristão, o que significa ser cristão? É ser imitador de Cristo.
Então, se eu agora me professo, me declaro cristão, eu tenho que, no mínimo, me dedicar, me esforçar muito para imitar o comportamento, o exemplo, o testemunho do Senhor Jesus. E nós falávamos que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Então, se no meu coração agora existe o amor de Deus está prevalecendo no meu coração, eu vou agir motivado por esse amor, eu vou me relacionar com as pessoas, eu vou tratar as pessoas motivado pelo amor de Deus no meu coração. A palavra de Deus deixa clara: quem roubava, não roube mais; quem mentia, não minta mais; quem era preguiçoso, vá trabalhar. Amém? Não está escrito dessa forma, mas eu gosto de brincar assim, né? Para deixar bem claro que é preciso que haja uma mudança de comportamento. Só que essa mudança de comportamento, para não ser uma coisa sem verdade, sem sinceridade, ela precisa nascer dentro do nosso coração, de dentro para fora. O nosso caráter, ele precisa se tornar, precisa ser transformado e aperfeiçoado dia a dia, num caráter semelhante ao de Cristo. O apóstolo Paulo também nos ensina sobre isso, que a nossa principal luta é essa, para que a nossa mente seja renovada dia a dia, através da renovação da nossa mente, pelo conhecimento das Escrituras. A palavra de Deus tem o poder de nos transformar, de nos purificar e de nos santificar, também de nos edificar. Ou seja, a palavra de Deus é quem produz essa transformação, mas a palavra sem o Espírito, ela não vai trazer o resultado. É preciso que haja a leitura da palavra e a ação do próprio Deus, a ação do Espírito Santo de Deus, para que essa palavra ela venha revestida de poder. Aí eu estudei Clyde, canteai, porque é o poder de Deus revestindo a palavra de Deus que vai trazer essas transformações em nós. Tanto assim que no verso 13 que nós lemos, diz assim: pois é Deus que produz em vós tanto o querer como o realizar. Então é o próprio Deus. E qual que é o querer de Deus? Está expresso na palavra dele. Tem gente que fica assim: meu irmão, mas eu estou orando porque eu não sei qual que é a vontade de Deus para mim. Vai ler a Bíblia. Começa pela leitura da Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, questões particulares, específicas, nós precisamos buscar sim, que Deus fale conosco, que Deus nos oriente, que Deus nos direcione, que Deus revele para nós. Mas a vontade de Deus, de maneira geral, já está posta, já está exposta, já está registrada, já está gravada na Bíblia Sagrada, que é a palavra do nosso Deus. Então, e outra coisa, se a pessoa quiser saber de alguma vontade particular, específica, conforme falamos, ela precisa estar em conformidade com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada como um todo. Se a pessoa, por exemplo, recebe uma palavra profética sobre uma questão, e essa palavra vai em contradição com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas, essa palavra não é digna de crédito, ela não é digna de aceitação, porque o Deus não se contradiz. Para Deus, o sim é sim e o não é não. E o que passar disso é de procedência do maligno. Então Deus faz tudo com ordem e decência, e Ele não habita, Ele não participa de confusão. Onde há confusão, há engano, é Satanás que está agindo, é o diabo que está agindo. E para o diabo agir tem que ter a participação também do homem, a carnalidade do homem. A natureza adâmica, carnal, ela não vai se converter totalmente enquanto nós aqui tivermos, porque o corpo foi corrompido, esse corpo já foi corrompido pelo pecado. Por isso que para nós irmos
morar no céu, entrar no céu, nós teremos que receber um novo corpo, transformado, glorificado. Esse corpo que foi corrompido, ele vai ficar aqui na terra, ele vai voltar para o pó, a carne, o corpo, essa caixa aqui, vai voltar para o pó, vai virar areia, vai virar pó. Tem gente que dá tanto valor nesse corpinho aí, mas vai tudo virar pó depois que a pessoa morrer. Então, nós precisamos sim cuidar do corpo, cuidar da saúde, é claro, não estamos falando isso, mas às vezes a pessoa exagera, e em todo exagero ele acaba sendo desvirtuado, provocando um desvirtuamento daquilo como Deus criou para nós. Então nós precisamos colocar o nosso coração naquilo que é de Deus, naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus quer de nós e naquilo que Ele tem para nós. E aí nos versos 14 a 16 diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso. Aí a corrupção da carne aí, no qual resplandeceis como grandes astros do universo. Uma das coisas mais difíceis é realmente a gente se tornar puro e ter uma conduta irrepreensível e inculpável. Inculpável, ou seja, em quem não há culpa. Irrepreensível, ou seja, aquele que não é digno de ser repreendido. Eu sempre oro, eu comento isso, que eu aprendi, creio que ensinado pelo próprio Deus, inspirado por Deus para aprender a orar dessa forma. Eu peço para que Deus me corrija, para que o Espírito Santo me corrija. Eu estou sempre fazendo essa oração, porque eu quero ser corrigido por Deus, porque eu sei que a correção de Deus, eu necessito dela, porque eu sou falho, eu erro, eu sou pecador. Então é melhor eu orar, pedir para Deus me corrigir, para que eu erre menos, para que eu aprenda, para que eu receba de Deus a capacitação, a condição de vencer certas dificuldades, certas fraquezas, de parar de cometer certos erros e certos pecados. E assim nós vamos crescendo. Assim a nossa conduta, o nosso comportamento vai gradativamente, de pouco em pouco, nós vamos deixando de ser repreendidos em certas coisas. Em outras nós ainda vamos precisar de lutar. Essa nossa vida aqui, para nós assegurarmos a nossa salvação, é com luta. É com luta. Existe uma passagem na Bíblia que diz que nós ainda não derramamos o nosso próprio sangue, gotas de sangue. Veja, Jesus lá no Getsêmani, ele derramou o suor dele, se transformou em gotas de sangue. Tamanha agonia que ele enfrentou ali, aquela luta da sua carne que não queria ir passar por aquele sofrimento, passar por aquela situação, daquele tipo de morte, enfrentar o que ele enfrentaria, e a vontade que era a vontade de Deus. O propósito principal de Deus para Jesus foi que ele exatamente fosse para a cruz, porque o sacrifício dele é que traz remissão dos nossos pecados, e sem remissão de pecados ninguém verá a Deus. Ai, o estudeai, deoreclai, decanteai. A nossa salvação depende essencialmente, fundamentalmente do sacrifício do Senhor Jesus. Por isso que nós temos que valorizar demais o sacrifício dele ali, na sua morte de cruz. Então nós muitas vezes é pregado um evangelho de facilidades, um evangelho que a pessoa, não, você agora é abençoado, você agora tem direito de comer o melhor da terra, não, agora você não precisa se preocupar não, porque Jesus já conquistou tudo para você. Sim, Jesus conquistou, mas lá nas regiões celestiais. Se eu quiser tomar posse de certas bênçãos, na maioria delas eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar. Aí eu estudeai, deoreclai, decanteai, oreare cante, me canteai. Deus não chamou ninguém preguiçoso, não chamou ninguém desocupado. Você pode ver, começar pelos apóstolos, todos eles estavam fazendo alguma coisa. Uns estavam pescando, outros estavam
naquele momento talvez não estava fazendo assim um trabalho braçal, mas estava orando. Ou seja, pessoas que têm comprometimento, pessoas dispostas a trabalhar, a agir, para conquistar aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que é bom. Então, nós precisamos compreender bem isso. É disso que se trata. Esse texto que nós lemos, diz especialmente no verso 12, que diz assim: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Isso é o apóstolo Paulo escrevendo para os filipenses, né? Os moradores da cidade de Filipos. Porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação. É para praticar. São Tiago também diz que nós não devemos ser meros ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Então, se nós queremos assegurar a nossa salvação, ficar certos, seguros de que nós entraremos no reino dos céus e lá moraremos eternamente com o Senhor Jesus, com os demais santos salvos e com os anjos, nós precisamos trabalhar até o último dia de vida nossa. No dia que a gente não puder trabalhar mais um trabalho que dependa do corpo, nós vamos ter que trabalhar com a nossa mente, com a nossa voz. Nós vamos ter que continuar orando até a última hora. Nós não podemos relaxar. Nós temos que trabalhar, nos alimentar da palavra de Deus todo dia. Se você, para ter uma boa saúde, para continuar vivo em primeiro lugar, para ter uma boa saúde, tem que se alimentar bem, se alimentar todo dia, exceto quando você está jejuando, que aí você tem que parar de comer, né? Jejum é falta de comida. Então, fora isso, nós precisamos nos alimentar todos os dias. O nosso corpo precisa, e o nosso espírito precisa do alimento todo dia. E qual é o alimento do espírito? São dois: é a palavra e oração. É como o pássaro que precisa de duas asas para voar. Uma asa, outra asa. Uma asa é a oração, a outra asa é a palavra. Só com a asa o passarinho consegue voar? Não. Você também, como passarinho, não vai conseguir vencer só com oração, precisa de palavra. E só com palavra também não vai conseguir. Precisa das duas coisas, palavra e oração. Amém? Então nós e nós vemos aqui, voltando lá para o verso 15, que nós devemos nos tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. A nossa culpa, no sentido da condenação que estava sobre nós, já foi removida. A cédula, a condenação, a morte eterna já foi removida no momento que nós reconhecemos e confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora, pecados que nós cometemos, nós precisamos reconhecer e confessar e batalhar para deixar de pecar. É o que Jesus falou lá para aquela mulher pecadora: seus pecados nem eu tampouco te condeno. Ninguém quis jogar a primeira pedra. Aí Jesus falou: nem eu tampouco te condeno, mas vai, não peques mais. Ou seja, nós somos perdoados quando nós nos arrependemos, mas temos que lutar para parar de pecar. Senão é brincadeira. Aí nós vamos brincar com a cara de Deus, e Deus não, com Deus de Deus ninguém zomba. Deus não se deixa escarnecer. Certas coisas nós temos que levar muito a sério. Deus nos ama. Deus é um Pai muito cuidadoso, muito amoroso, sim. Mas Deus é muito firme na sua vontade, nas suas determinações. Deus não cede nem 1 milímetro sequer daquilo que está na sua palavra. Ele tem misericórdia? Tem,
mas a misericórdia significa um tempo que Deus nos dá para nós nos arrependermos. A pessoa não pode ficar brincando, até porque quando a pessoa peca, ela está na prática continuada de um pecado, ela está dando legalidade para o demônio agir contra ela. E pensa que o diabo não vai aproveitar a oportunidade? Lê do engano. Ele nos incita a pecar exatamente para ter essa oportunidade, ou seja, a pessoa não quer fazer algum mal, não quer pecar, não quer transgredir, desobedecer algum mandamento, alguma lei de Deus. O diabo faz de tudo para induzir a pecar. Se o diabo tentou o próprio Senhor Jesus, veja lá no deserto, o diabo tentou o próprio Senhor Jesus. Imagina se ele não vai nos tentar. Ele é o tentador. Agora, como que nós vencemos o diabo? Nos sujeitando a Deus. São Tiago nos ensina isso, nos sujeitando a Deus e resistindo a Ele. Então, em primeiro lugar, eu preciso me sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É estar disposto a obedecer a Deus, é querer obedecer a Deus, é me esforçar para obedecer a Deus. Segundo lugar, resistir. Vem a tentação, eu vou lutar contra ela, é a luta que nós falávamos. Eu vou lutar. Me veio a vontade, por exemplo, de contar uma mentirinha. Não, mas é só uma mentirinha. É tão engraçadinho contar uma mentirinha, a mentirinha é tão inocente. Vai. Quem que é o pai da mentira? É o próprio cão, é o próprio diabo. É a única coisa que é atribuída à criação, porque tudo foi criado por Deus. A única coisa que é atribuída a ele, porque a Bíblia faz essa referência que ele é o pai da mentira. Então ele que inventou a mentira. Agora você vai ser filho do diabo, se você ficar mentindo. Não, irmão, que isso? Que isso, pastor? Misericórdia. Tenha misericórdia de você mesmo. Deixa de ser bobo. Vai na onda do diabo para você ver. Depois ele vai se andar com você. Aí ele vai te atingir, vai te prejudicar, vai fazer mal, que é o que ele sabe fazer, e aí você tem que colher o que você plantou, você tem que arcar com as consequências. Então, fique esperto. Com o diabo a gente não deve abrir nenhum milímetro de oportunidade para ele, não dá brecha para ele, como se diz. No verso 16, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Aí o apóstolo Paulo falando que ele correu e trabalhou. Mas o que é mais importante para nós aqui é essa primeira parte do versículo 16, retendo firmemente a palavra da vida. Qual que é a palavra da vida? É a Bíblia como nós conhecemos, são as Escrituras. Essa é que é a palavra da vida. A própria Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é espírito e vida. A verdadeira vida, ela vem do Espírito de Deus para nós, do Espírito Santo para nós, ao nosso espírito regenerado, gerado novamente. À medida que nós recebemos um novo espírito, esse novo espírito é que recebe a vida de Deus, que é a verdadeira vida. É a vida no espírito. Aquilo que é próprio de Deus vem para nós. As virtudes de Deus, de Jesus, vem para nós. Tudo que é de Deus, Ele quer nos dar, quer nos abençoar, quer compartilhar conosco, se nós assim quisermos. Então essa é a verdadeira vida, porque a carne, a vida da carne produz o que? Morte. A lei do Espírito da vida produz a vida para nós, a vida de Deus, e a lei da carne, morte. O fim da carne, da carnalidade, da natureza carnal é a morte não só do corpo, mas a morte eterna. Misericórdia. Então nós devemos amar a Deus e a sua palavra. Veja no Salmo 19, 7, para finalizar a mensagem dessa noite. Salmos 19, capítulo 19, verso 7, nos declara assim a palavra do nosso Deus: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança
e transformam os mais humildes em sábios. Vamos repetir? A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser, espírito, alma e corpo. Quando fala todo o ser, abrange o ser integral, o espírito, a alma e o corpo do homem. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. A verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem de Deus. O homem, ele pode ser o homem mais inteligente da terra, mas sabedoria verdadeira é só de Deus. Existe uma sabedoria humana? Existe. Existe uma sabedoria diabólica? Existe. Mas a sabedoria que vai fazer a diferença na nossa vida, que vai se traduzir em bênçãos para nós e que vai também nos capacitar a assegurar a nossa salvação, é a sabedoria que vem de Deus. Porque não adianta nada eu conhecer a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, se eu não tiver o Espírito Santo para me dar entendimento, discernimento e sabedoria, eu não vou saber como aplicar. Porque a sabedoria significa você saber a melhor maneira de colocar aquele conhecimento que você tem em prática. Qual é a melhor maneira? É a mesma coisa, por exemplo, da pessoa que sabe fazer comida, sabe cozinhar bem. Se a pessoa tiver, por exemplo, vontade de cozinhar, ela tem tudo lá na mão, ela tem a receita na mão, ela tem os ingredientes da comida ali que ela vai fazer, está tudo pronto lá à disposição dela. Mas se ela não tiver sabedoria de como preparar aquele prato, não vai sair coisa boa. Como diz o outro, vai virar uma gororoba. E às vezes ninguém vai nem querer comer. Por quê? Porque não fica bom. A sabedoria, que é como colocar em prática, a hora que você vai colocar certo tipo de alimento ali na panela, até o tipo de panela, a altura, a temperatura do fogo, se o óleo tem que estar frio, se tem que estar quente, se tem que deixar mais tempo ou se tem que deixar menos tempo, se tem que pôr mais água, menos água, o tanto de sal, de tempero, enfim, tem uma série de coisas que se a pessoa não aprender na prática, ela não vai adquirir essa sabedoria. Por isso que a sabedoria é isso, é você saber como praticar, como colocar o conhecimento adquirido em prática, a melhor maneira de fazer as coisas. Então, o nosso comportamento, como nós falávamos da transformação do nosso comportamento no início, que é o mais importante, nós precisamos aprender, conhecer as Sagradas Escrituras para saber o que Deus considera certo, o que Deus considera errado, o que Deus considera bom, o que Deus considera mal, o que Deus considera puro, o que considera impuro, o que considera justo, o que considera injusto. Então, tudo isso nós só vamos aprender conhecendo a lei de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Agora, como que eu vou agir? Eu não posso ficar salgado demais e nem ficar sem sal. Eu não posso ser um crente morno, eu não posso ser um crente frio, eu tenho que ser quente, ou seja, cheio do Espírito Santo, tem que estar motivado, inspirado por Deus. A todo dia eu preciso buscar isso, essa renovação. E aqui nós lemos no Salmos 19 que a lei de Deus, ela nos revigora, é perfeita e revigora. Revigorar o que é? É você receber uma renovação, um renovo, uma inspiração, uma motivação. É você receber uma capacitação para você ir ali para o dia de hoje. Não, amanhã eu vou orar hoje, porque amanhã, a hora que eu levantar, eu tenho que pular da cama, eu tenho que agir, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, e eu tenho que estar bem, tenho que estar com saúde, tenho que estar disposto, a minha cabeça tem que estar boa para eu coordenar tantas coisas que eu tenho que fazer. E é assim. Agora, quem é que vai nos proporcionar isso, se não é o próprio Deus? Às vezes a pessoa até é inteligente, mas ela vai metendo os pés pelas mãos. Tem gente que é muito inteligente, mas a inteligência também sobe na cabeça, ele acha que ele é melhor do que os outros e começa a maltratar as pessoas. E aí, como é que ele vai ser abençoado? Maltratando os outros? Não vai.
Aí a coisa pode ir bem por um tempo ali, mas daqui a pouco começa tudo a ruir, começam os problemas a vir. É problema de relacionamento com as pessoas, é no casamento, é no trabalho, e assim vai se sucedendo. Então nós precisamos aprender com o Senhor e buscar dele sabedoria para saber como desenvolver e colocar em prática a nossa salvação. Amém? Então essa foi a mensagem da palavra do nosso Deus para nós. E assim é que nós seremos abençoados. Não só nós ficaremos seguros quanto à nossa salvação, em paz, e poderemos gozar das coisas boas que Deus está nos dando a cada dia, viver felizes, contentes, seguros da nossa salvação, mas como realizar muitas coisas boas em nosso próprio benefício e especialmente em benefício de muitas pessoas, porque quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Essa é a mentalidade correta do cristão. Nós temos que nos dedicar a conquistar coisas boas, mas sempre com a motivação correta, sempre visando um bem maior, um bem comum da nossa família, das pessoas mais próximas, na medida certa, na direção de Deus. É assim que Deus vai se agradar de nós. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças por essa mensagem dessa noite. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, a cada momento, vencer as nossas lutas e colocar em prática a nossa salvação através do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos dê todas as condições, nos capacita, nos dá entendimento, discernimento, revelação da tua vontade e nos dá sabedoria para colocarmos em prática da maneira que agrada ao Senhor, segundo a sua vontade, de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tudo aquilo que está registrado na sua palavra que expressa a sua vontade. Em nome de Jesus, eu declaro todos os presentes abençoados e todos que vão depois também, todos que vão depois, ouvir depois essa mensagem através dos canais pela internet, também sejam alcançados e abençoados em todas as áreas das suas vidas, a nível do espírito, da alma e do corpo. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.